Olá, queridos. Essa semana nós vamos voltar a estudar um pouquinho sobre os fundamentos da fé, um livro maravilhoso de John MacArthur. Então, essa semana nós vamos repassar os programas há 2 meses atrás para relembrar um pouquinho do assunto que nós estávamos conversando. E semana que vem nós vamos entrar novamente, continuando a estudar esse livro, falando sobre a salvação. Então, fiquem com o programa que já passou sobre Cristo Jesus, a sua obra, a obra de Cristo Jesus. E semana que vem nós vamos falar um pouquinho sobre a salvação. Que Deus te abençoe. Olá, queridos. Vamos dar continuidade agora à nossa semana falando sobre os fundamentos da fé, seguindo esse livro aqui de John MacArthur, que é um livro maravilhoso, bem prático. Então, quem puder adquirir, procure, que vai valer muito a pena você estudar, você escrever tudo aqui que tem para escrever, responder as perguntas que tem aqui, que vai ser bem edificante para a sua vida. Nós estamos falando essa semana sobre a obra de Cristo em relação ao homem, sobre a obra de Cristo na cruz, as necessidades do homem. E hoje nós vamos entrar nos privilégios que temos agora diante de Deus, através de Cristo Jesus. O que Ele fez por nós nos deu vários privilégios. E nós vemos aqui em Hebreus 7:25, portanto, Ele é capaz de salvar definitivamente aquele que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Então, o maior privilégio que nós temos em Cristo Jesus e o seu sacrifício é a salvação definitiva. Queridos, você que um dia já aceitou a Cristo como o único e suficiente Salvador, não se preocupe, porque você é salvo, você será salvo, você terá a salvação definitiva. Nós não cremos na perda de salvação. Então, se um dia você realmente entregou de coração, entregou a sua vida a Cristo, você não precisa se preocupar. Nós vemos outras religiões que defendem que nós temos que manter as boas obras para manter a nossa salvação, ou que nós temos que pagar os nossos pecados por penitências, ou depois que a gente morrer, a gente vai para o purgatório pagar os nossos pecados para depois ir ao céu. Queridos, isso é mentira. A salvação em Cristo Jesus já é uma salvação definitiva. Nada que nós pudéssemos fazer poderá nos tirar dessa condição de sermos salvos. Mas tem um porém. Hebreus também fala lá em Hebreus 10 que se nós vivemos realmente conscientemente no pecado, significa que nós nunca fomos salvos. Então, se você ainda tem alguma dúvida na sua salvação, reveja, analise o seu coração, entregue realmente a sua vida para Cristo Jesus e não se apoie em qualquer outro entendimento humano. Só Cristo salva, apenas Cristo e o seu sacrifício pode nos salvar. E esse papel de mediador é exclusivo de Jesus. O catolicismo, principalmente, ele defende que a reza aos santos é porque os santos intercederão por eles diante de Deus. Como se fosse uma mediação ali entre o homem e Deus. Mas nós sabemos que em Cristo Jesus nós temos livre acesso a Deus. E o próprio Cristo, ele é o mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2,5 nos fala, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Cristo Jesus, ele é o único mediador. Não existe nenhum outro santo, não existe nenhuma igreja no céu que intercede por nós, não existe. O único mediador entre Deus e os homens é Cristo Jesus, único e exclusivamente Ele. Apenas Cristo Jesus olha por nós. Apenas Cristo Jesus intercede por nós diante de Deus. Apenas o sangue de Cristo Jesus é o que pode nos dar a salvação. Apenas Cristo Jesus. Que é as solas que nós estudamos na EBD, sola Cristo, somente Cristo Jesus. Somente Ele salva. Somente Ele intercede por nós. Ele é o sumo sacerdote que está ali na presença de Deus, falando por nós, E Ele, através do Seu Espírito Santo, nos dá
o livre acesso ao único Deus verdadeiro. E a sua despedida, Cristo, ele nos fez uma promessa ali em Atos 1:8. Ele falou que nós receberemos o poder quando o Espírito Santo descer sobre nós e nós seremos testemunhas dele. Ali em João 14:3 também diz: e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Cristo Jesus, ele prometeu que ele voltaria. Ele foi preparar nossa morada, ele está hoje à destra de Deus, ali no trono de glória, e ele só está esperando o momento certo para voltar e se encontrar com a sua noiva, que é a igreja, e ter ali o casamento maravilhoso, as bodas do Cordeiro, onde nós estaremos desfrutando com ele da eternidade. Queridos, isso é maravilhoso, essa promessa é maravilhosa e nós temos que nos apegar a essa promessa. Hoje pode estar tudo acontecendo de terrível, de coisas horríveis na nossa vida, mas a nossa esperança é essa: Cristo Jesus um dia vai voltar. Então, a perseguição que você está vivendo, o sofrimento que você está vivendo hoje é leve e passageiro. Esse sofrimento um dia vai cessar, o sofrimento um dia vai terminar, porque quando Jesus vier e buscar a sua igreja, nós estaremos ali face a face com ele, em novos céus e uma nova terra, onde não haverá choro, nem dor, nem ranger de dentes. Queridos, isso é maravilhoso. Leia Apocalipse 21, ali você vai ver os novos céus e a nova terra, onde nós estaremos morando eternamente com Deus, e ali não haverá mais sofrimento. Nós não estaremos mais nesse corpo que é dado ao pecado, nós não teremos mais essa carne pecaminosa, essa natureza pecaminosa. Nós ali estaremos livres, livres da condenação, livres de tudo o que nos segura, tudo que nos afasta de Deus. E qual é a aplicação de tudo isso? A aplicação de toda a obra, de tudo que Deus fez por nós. Quando as pessoas são confrontadas com a realidade de quem Cristo é, elas entendem que cometeram um terrível engano com respeito ao que criam ou como viviam. Daí nasce uma profunda convicção em seus corações. Considere o exemplo dos homens em Jerusalém, cujos olhos foram abertos para a verdade, ali em Atos 2:37, depois da pregação de Pedro, depois que Pedro pregou maravilhosamente, sendo dirigido pelo Espírito Santo. Ali em Atos 2:37 diz: quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos. Pedro falou sobre a condenação, falou sobre quem Cristo é e quem tinha colocado Cristo na cruz. Ali as pessoas ficaram aflitas e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? O que faremos em relação a tudo isso que nós estamos aprendendo? Creia em Cristo Jesus, somente Ele salva. O que podemos fazer então em relação a tudo isso? Reconhecer que temos cometido pecado e que não pode ser aceito por Deus. O passo da salvação é essa, o nosso reconhecimento de que temos cometido os pecados e que nós não podemos ser aceitos por Deus, porque Deus odeia o pecado. O segundo passo, nos arrepender e clamar pelo nome de Jesus para sermos salvos. Aquele que proclama em alta voz que Cristo é Deus, Cristo é Rei, e crê no seu coração, este será salvo. 3. Buscar perdão através do seu sangue derramado por nós. Confessar diante de Deus os seus pecados. Confessar diante de Deus tudo que você fez de errado e clamar a Ele o perdão por meio de Cristo Jesus. Ponto 4. Temos que reconhecer Cristo como o justo governador de nossas vidas. Ele é o dono de nossas vidas. Ele, quando nós de fato entregamos o nosso coração para Ele, Ele se torna Rei, Senhor, dono de nossas vidas, onde nossas vontades, nossos desejos não são mais para nós mesmos, mas sim para Ele. E o último ponto, agradecer a Deus por sua graça e o seu amor, porque se não fosse pela sua graça de abrir os nossos olhos e nos fazer enxergar essa maravilhosa, o que Cristo fez, que é algo maravilhoso, nós não reconheceríamos a Ele como único e suficiente Salvador. Então nós temos que agradecer a Deus pelo seu amor, de ter entregue o seu único Filho e a graça de ter nos dado a salvação. Então eu quero deixar essa pergunta para você refletir hoje. Será que eu verdadeiramente me arrependi dos meus pecados?
Será que eu verdadeiramente clamei pelo nome de Jesus Cristo? Será que eu verdadeiramente creio nele como Senhor e Salvador da minha vida? Pensa nessas perguntas. Pensa, será que eu verdadeiramente me arrependi dos meus pecados? Clamei ao seu nome, ao nome de Jesus Cristo, e creio nele como o único e suficiente Salvador? Pense nisso. Amanhã nós vamos dar uma introdução a respeito da salvação e falaremos um pouco mais sobre esse tema na próxima semana. Que Deus te abençoe grandemente.